Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 19 de setembro, que marca o início da fase de grupos da Liga dos Campeões, temporada 2023-2024. Eu espero, como sempre, te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento 1h45 na Suíça, o jogo do Young Boys contra o RB Leipzig. Uma cotação de favorito para o Leipzig não poderia ser diferente. Se esse jogo fosse na casa do Leipzig, na Alemanha, provavelmente essa cotação do Leipzig estaria abaixo de 1h40, na minha opinião. O Leipzig, que foi campeão da Supercopa da Alemanha, campeão da Copa da Alemanha, da FB Pokal, perdeu alguns jogadores de ataque, o Szoboszlai e o Christopher Nkunku vieram para o futebol inglês, o Szoboszlai para o Liverpool, o Nkunku para o Chelsea, o Nkunku acabou se machucando, porém se reforçou muito bem com jogadores ali também da franquia da Red Bull, né? Foi buscar um bom atacante no Salzburg e, pelo visto, conseguiu já sanar esses problemas, esses desfalques. Então acredito que o Leipzig é sim favorito por aqui. Esse é um grupo importante porque nós temos o City e o Estrela Vermelha, e o City já é disparado no atual campeão, disparado favorito para vencer e deve vencer esse grupo, deve ficar com a liderança, talvez até faça a maior pontuação assim em relação a 100% de aproveitamento. Então a segunda vaga muito provavelmente ficará com o Leipzig, e esse é a chance do Young Boys, essa é uma das chances do Young Boys de conseguir fazer frente, de conseguir disputar essa segunda colocação. Vai enfrentar o City na Suíça, vai enfrentar a Estrela Vermelha na Suíça e vai enfrentar o Leipzig na Suíça. É possível tirar ponto do City? Muito difícil de se pensar. Então Leipzig e Estrela Vermelha são adversários diretos que o Young Boys pode tentar dificultar a situação. O Young Boys, quando joga a Liga dos Campeões, quando joga competições da UEFA, tenta dificultar muito a vida dos seus adversários em casa, partindo para cima. Não é uma equipe de característica defensiva. O último jogo do Young Boys na Liga dos Campeões, por exemplo, ele praticamente goleou, né? Meteu 3-0 na equipe do Maccabi Haifa dentro de casa. Então, na minha opinião, é uma equipe muito forte por aqui que vem para partir para cima do Leipzig, para tratar o Leipzig como, sim, um adversário direto, tá? Se você é um trader por aqui, é lógico que a gente vem enviesado para trabalhar ou a favor do Leipzig ou contra o Young Boys, pela diferença técnica. O futebol da Suíça hoje ele é inferior, obviamente, ao futebol alemão, mas pela expectativa de um Young Boys mais agressivo, talvez não seja um padrão tão tranquilo assim. O Leipzig talvez encontre mais espaços nas costas de um Young Boys avançado, ousado, do que propriamente pressione o Young Boys na saída de bola e faça uma blitz desde da construção de bola do Young Boys. Então é provável que o Young Boys consiga atacar, consiga progredir no campo, né, ganhar terreno, mas o Leipzig também cria muito perigo no contra-ataque. Então não acho que é um jogo muito tranquilo assim para trabalhar match odds. O que eu gosto por aqui é de pensar no mercado de gols. Minimamente pensar numa situação para 2 gols por aqui. Essa cotação está extremamente esmagada. Então dá para a gente pensar também no cenário de over 2,5 com uma cotação mais valorizada. Não pegaria com essa cotação tão baixa. E não duvido, pelo estilo e histórico do Young Boys em casa, em competições da UEFA, de partir para cima, que a gente também possa ter aqui um ambas marcam sim. E o mercado também não duvida muito. Então eu também esperaria essa cotação valorizar um pouquinho, tá? A melhor situação é um cenário para 2 gols, mas se a gente vê um jogo muito aberto, também dá para pensar no cenário para 3 gols por aqui. É favorito o Leipzig, mas sim, é um favorito que pode acabar se complicando, porque o Young Boys tem nesse jogo um adversário direto e tem nessas situações em casa a obrigação de tentar pelo menos pontuar. Então o Leipzig deve encontrar um adversário agressivo e deve encontrar dificuldade por aqui, mas essa agressividade do Young Boys, ela pode também ser o calcanhar de Aquiles se ele não dosar na parte defensiva. O Leipzig é muito forte nos contra-ataques, já mostrou isso contra o União Berlim, já mostrou isso contra o Bayern. Então é bom o Young Boys tomar cuidado nessa linha tênue entre ter que avançar agressivo para marcar gol e ter que acabar se defendendo para não sofrer. Às 16 horas o Barcelona enfrenta a equipe belga do Antuérpia com uma cotação próxima de 1,20 dentro de casa. Esse jogo não acontece no Camp Nou, que está passando por uma grande reforma, assim como passou recentemente o Bernabéu e ainda está terminando, né? Esse jogo vai acontecer no Estádio Olímpico. O Barcelona é favorito com uma cotação de 1,20 justa, na minha opinião. O Barcelona caiu num grupo acessível, né? Com todo respeito aqui ao Porto, o Barcelona tem tudo para ser líder do grupo isolado, mesmo, né, tendo perdido alguns jogadores, também trouxe outros jogadores, o Cancelo na direita, o João Félix, eu gostei muito do que eu vi do Félix contra o Betis agora, e o Barcelona tem, na minha humilde opinião, uma tranquilidade aqui para se classificar em primeiro e vai enfrentar uma equipe bem acessível aqui na comparação técnica. É muito provável que o Barcelona tenha domínio completo do jogo, com muita posse de bola. Óbvio que por jogar com linhas altas, o Barcelona
Barcelona pode ceder algum contra-ataque aqui ou ali, mas muito provavelmente serão situações isoladas. O Barcelona deve ter o domínio do jogo durante boa parte da partida. Se você é um trader, é uma partida bem mais tranquila para se trabalhar, porque a gente espera lateralização do mercado, tranquilidade, bastante liquidez, paciência do mercado. Então, se o Barcelona estiver cumprindo essa imposição, o mercado vai andar de lado durante vários minutos e você pode estar a favor do Barcelona por aqui. Se você é punter, a primeira coisa para você pensar é: o Barcelona sim deve vencer esse jogo, porém essa cotação ela é um pouco mais esmagada. O que você pode fazer? Ao invés de pegar um Barcelona, né, a 1,20 ou duplar essa cotação com alguma outra maluquice que você queira para dificultar ainda mais a situação, né? Vocês sabem o que eu acho de dupla, tripla, bingão e essas coisas que vocês gostam de fazer? Pensa a seguinte questão: se você precificou esse jogo e acredita que o Barcelona vai ter tranquilidade nesse grupo com Shakhtar Donetsk, Porto e Antuérpia, você acredita que o Barcelona pode vencer esse jogo por mais do que um gol de diferença? Ah, eu acredito. Então, vamos dar uma olhada em umas cotações um pouco mais profissionais, né, nos mercados de handicap asiático. Ah, Theo, eu não gosto quando você fala de handicap asiático. Tem pessoas que me acompanham aqui que gostam, então eu não posso falar só o que você gosta, tem que ser um pouco mais geral, né? Vamos tentar encontrar esse equilíbrio. Então vamos lá, eu acredito que o Barcelona vai ganhar por 2 gols de diferença, tá? Estou supondo a sua precificação. Então vamos lá, se ele vai ganhar por 2 gols de diferença, a gente pode dar uma olhada nesse menos 1,25. Quanto é que está o menos 1,25? Está 1,40, já é uma cotação melhor? Já é uma cotação melhor, né? Dá para você até esperar uma valorização, caso ali aos 25, 30 minutos do primeiro tempo o Barcelona não abriu o placar, esse menos 1,25 vai estar ainda melhor. O que um menos 1,25 significa, Theo? Menos 1,25 asiático significa que se o Barcelona vencer por 1 gol de diferença, você vai ter metade da sua stake perdida, entendeu? E se ele vencer por 2 gols de diferença, você vai ter lucro. Ah, mas se ele não vencer, aí é prejuízo total, tá bom? Então dá para esperar essa valorização desse menos 1,25. Se você quiser trabalhar de maneira mais ousada, você pode pensar no menos 1,5. O menos 1,5 está com uma cotação acima de 1,50, só que caso o Barcelona vença por 1 gol, aí é prejuízo total. Não tem meio prejuízo, tá? Eu gosto de ficar nessas duas linhas aqui, acredito que o Barcelona possa vencer por 2 gols de diferença. Dá para pensar no mercado de gols só se o favorito Barcelona ou o super favorito Barcelona estiver na frente do placar. Mas toda vez que a gente tem um super favorito em campo, a gente vai ter cotações esmagadas. Tá vendo aqui o over 1,5? Então eu não te aconselho trabalhar pré-live somente no ao vivo. Dá para pensar num Barcelona vencendo o primeiro tempo? Dá para pensar no Barcelona vencendo o primeiro tempo. Como que você identifica se é uma boa oportunidade ou não? Espera os primeiros 5, 10 minutos, verifica o comportamento do Barcelona e aí sim, talvez seja interessante pegar a vitória do Barcelona no primeiro tempo, tá? Não é um mercado que eu trabalho muito, mas pode ser interessante. Também às 16 horas, o Feyenoord na Holanda recebe o Celtic da Escócia com uma cotação de favorito próxima de 1,60, uma cotação já bem mais alta do que o Barcelona. Esse grupo E, ele é composto por Lazio, Feyenoord, Atlético de Madrid e Celtic. Tem uma cara de Europa League esse grupo, com todo respeito, né? Obviamente, o Atlético de Madrid está sempre na Liga dos Campeões, mas o Celtic e a Lazio principalmente tem uma carinha, né, de Europa League. Esse é um grupo um pouco mais parelho, então é difícil da gente prever algum tipo de favoritismo. O Celtic fora de casa acaba tendo um pouco de dificuldade, mas dentro de casa pode dificultar a vida de muita gente. A Lazio não começou bem o campeonato italiano, o Atlético de Madrid já começou um pouquinho melhor, e o Feyenoord, né, pelo menos no holandês, tem dado conta do recado. Na minha opinião, por ser um jogo tão parelho, os jogos em casa vão ditar aqui o ritmo desses confrontos. Então eu acredito que o Feyenoord vai para cima com tudo do Celtic por aqui, e o Celtic é um time traiçoeiro. É um time de contra-ataque, sabe jogar nesse fundamento e, óbvio, convive com isso frequentemente na Escócia, né? Tá quase sempre na frente dos adversários e tem que trabalhar muito bem essas situações de contra-ataque. Se você é um trader por aqui, eu só trabalharia esse jogo se os contra-ataques do Celtic, já que o Feyenoord tem a expectativa de dominar o jogo ou de tentar se impor um pouco mais que o adversário, eu só trabalharia em resultado final nesse jogo se os contra-ataques do Celtic estiverem sendo completamente neutralizados. Porque uma equipe que sabe contra-atacar, quando ela tem campo para fazer isso em velocidade e jogar de maneira bem vertical, ela vai te criar perigo se você tiver lei Celtic ou a favor do Feyenoord. Ah, mas o Feyenoord está amassando muito. Mas quando o Celtic pega a bola, ele puxa contra-ataque com frequência? Sim, então talvez seja melhor ficar de fora do mercado. O que eu gosto de pensar por aqui, como é um jogo tão parelho, é o mercado de gols. Porque se o Celtic tomar o primeiro gol, ele vai continuar vindo para cima. E se o Feyenoord fizer o primeiro gol, ele vai ter espaço para contra-atacar. Mas se o Celtic abrir o placar, ele também não tem motivo para recuar, porque ele sabe que o Feyenoord tem poder de recuperação. Então esse jogo, na minha opinião, é bom pra gente ficar de olho aqui em 2 gols, não com essa cotação de 1,20. Gosto de pensar numa valorização. Ah, Theo, mas aí saiu um gol nos 5 primeiros minutos de jogo. Também vale ficar de olho em gol, só que aí você passa a pensar talvez no over 2,5 e espera uma valorização.
tá? De preferência com a equipe na frente buscando contra-ataque. Se você tem a oportunidade de estar fora do mercado e verificar que o time que está ganhando abdicou de contra-atacar e está só protegendo o resultado, você tem o benefício da dúvida de ficar de fora. Ah, mas você falou que era bom trabalhar gol. Sim, mas se você está olhando um time que está na frente, abdicando de jogar, você vai fazer o que no mercado, né? É óbvio que seria muito melhor eu dar essa informação de que eu gosto de pensar em gols se eu tivesse certeza que, por exemplo, o Feyenoord na frente do placar ia contra-atacar o Celtic o tempo todo. Mas eu não tenho essa certeza. A gente não tem certeza nenhuma no futebol, né? A não ser que cada equipe vai ficar com 11 jogadores para cada lado no início do jogo. O árbitro vai ter aqui o sinal de áudio para falar com o VAR. Essas coisas a gente tem certeza. De resto, a gente não tem. Então, se você não entrou no pré-live ou se você obviamente esperou essa cotação valorizar, o Feyenoord marcou primeiro, mas ele não tá contra-atacando, fica de fora. Melhor situação que você faz. Mas eu gosto sim de pensar num jogo para pelo menos 2 gols por aqui, e também não duvido do nosso querido ambas marcam, tá? Não duvido mesmo que a gente possa ter o Celtic também se arriscando por aqui. Também às 16 horas, o atual campeão Manchester City recebe o Estrela Vermelha da Sérvia dentro de casa no Etihad. É muito provável que o City vença com facilidade. A gente já falou desse grupo aqui, né, do Young Boys com o Leipzig também. É provável que o City tenha até, se forçar um pouquinho, 100% de aproveitamento nesse grupo. O Estrela Vermelha é um time muito forte na Sérvia, mas contra o City a situação fica diferente, né? O City vem agora para defender o seu título e aí joga muito mais solto, com o apoio da torcida, então é provável que o City tenha facilidade de vencer por aqui. É óbvio que a gente não vai conversar aqui com vitória do City a 1,06, tá? Já vou te dar esse spoiler. Não vamos falar aqui, provável vitória do favorito, pega essa odd de 1,06, soma aí, faz uma dupla aí com a vitória do Barcelona e blá blá blá, piriri, pororó. Não faz isso, tá? Vamos encontrar um cenário um pouquinho melhor para trabalhar isso daqui. Primeiro de tudo, o favoritismo aqui ele é eminente, então não vamos perder tempo com isso. Vamos traçar um cenário da seguinte maneira. Você acredita que o City ganhando por 1-0 vai parar? Não acredito. Acho que você também não acredita. Então vamos partir do ponto que o City vai vencer esse jogo com pelo menos 2 gols de diferença, tá? Acho que ainda assim, essa cotação para 2 gols de diferença, ela vai estar baixa. Vamos dar uma olhada junto comigo aqui, nesse handicap. Deixa eu abaixar aqui, ó. Vamos olhar. O menos 1,25, aquele mesmo que a gente viu no jogo do Barcelona. Olha aqui, ó. Tá 1,14. Cotação horrível, tá? Então vamos pensar no cenário um pouco mais arriscado. Será que o City consegue vencer por 3 gols de diferença o Estrela Vermelha? Eu acredito que sim. Eu acho que o City consegue golear esse jogo sem muita dificuldade. Eu não sei, né, que o Estrela consiga se defender muito bem, mas o City é um time traiçoeiro nessas defesas fechadinhas porque ele sabe penetrar, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar para um cenário mais ousado. Vamos olhar para o cenário de menos 2,25. Tá aqui com uma cotação de 1,44, que é aquela mesma cotação do Barcelona, né? Dá para esperar uma valorização, você pode pensar ali talvez pegar essa cotação por volta dos 20, 25 minutos. Ah, mas o City marcou com 1 minuto, aí já era, aí passou o bonde, tá? Mas dá para pensar numa valorização desse menos 2,25. O que significa? O City venceu por 2 gols de diferença, que é um cenário provável. Você perde metade da sua stake. O City venceu por 3 gols de diferença ou mais, você ganha. Gosto, tá? Gosto desse risco, porque o City ele consegue proporcionar isso pra gente. Seria uma vergonha o City vencer por 1 gol ou empatar esse jogo num grupo tão acessível, né? Então, na minha opinião, dá sim para pensar aqui nesse cenário de menos 2,25 handicap asiático do City. De novo, não vou te indicar mercado de gols, porque toda vez que a gente tem um hiper favorito, a gente vai ter mercado de gols esmagado, tá? O que o mercado provavelmente não acredita, porque não ambas marcam, né? 2,38, porque eles acreditam que a defesa do City será soberana. Então, prefiro trabalhar com esse menos 2,25 se fosse para te indicar algo aqui. Dá para pensar na vitória do City no primeiro tempo? Sim, mas vai estar com uma cotação bem esmagada também, tá? Então, muito cuidado, porque o City tem 90 minutos para resolver a situação. Então, se for trabalhar a vitória do City no primeiro tempo, ao invés de você pegar no início do jogo, tenta pegar com uma cotação mais valorizada. Vai que o City tem uma dificuldade no início, lá para os 25, 30, faltando 15 minutos, essa cotação da vitória no HT já vai estar mais bonito. Pra gente finalizar os jogos um pouco mais aprofundados, tem mais alguns jogos que a gente vai conversar, tá? Fica tranquilo. PSG e Dortmund, também às 16 horas. PSG começou a Ligue 1 de uma maneira assim horrorosa. Acho que foi o pior início em 10 anos, 11 anos, não sei. Desde que o PSG patrola o campeonato francês. E o Borussia Dortmund também não começou muito bem o alemão, depois de passar aquele vexame contra o Bayern na temporada passada. Mas pelo menos venceu o Freiburg da virada, né? Ele tinha aberto o placar, tomou a virada, foi lá e virou. Então pelo menos isso. Tem um jogo agora contra o Wolfsburg, que é um adversário filho, né, que ele costuma chamar de filho, costuma ter facilidade, então pode ser que ele comece a melhorar na tabela. Nesse momento temos um PSG como favorito. Esse é um grupo mais cascudo, né? Newcastle, estreante, e Milan.
o Milan tomou um cacete da Inter e o Newcastle tá aqui. Quando saiu o sorteio, veio naquela situação, o Newcastle certamente será um dos times que estará aqui no mata-mata. Depois desse início de Premier League, já começo a ter um pouco as minhas dúvidas, tá? Newcastle teve bastante dificuldade nesses primeiros jogos, tomou porrada de algumas equipes, agora conseguiu vencer ali, se eu não me engano foi a equipe do Brentford, que é chata também. Então pode ser que as coisas comecem a melhorar, mas não é um grupo fácil. Então, PSG, por exemplo, tem que somar ponto em casa aqui, porque fora de casa, na Inglaterra, na Alemanha e na Itália, vai ter complicação. Tem um Mbappé, mas mesmo assim, é um PSG renovado, né, que ainda está no início de trabalho. Sinceramente, se você é trader por aqui, é um jogo bom para trabalhar match odds, porque provavelmente a gente pode até ter troca de superioridade, né, um PSG mandando um pouco mais no início, depois o Dortmund entrando no jogo, mas talvez seja uma troca de superioridade mais intervalada. Então você vai ter talvez mais facilidade de observar isso. Caso esse cenário que eu estou traçando seja diferente, ou seja, PSG com a bola, Dortmund contra-atacando, ou Dortmund com a bola e PSG contra-atacando, aí esquece o que eu estou falando, fica de fora, porque aí é um cenário perigoso. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, e a gente teve confrontos recentes, lembra do Haaland fazendo gol no PSG e comemorando lá, fazendo lá uma concentração assim, aquele sinalzinho, depois o Neymar marcando gol lá em Paris e também cruzou as pernas lá e provocou. Então teve confronto recente, tá? Essas duas partidas na Liga dos Campeões, principalmente esse aqui, ó. 2-1 pro Dortmund na França e 2-0 pro PSG em Paris. Esse jogo, se eu não me engano, foi oitavas de final da temporada 19-20, tá? E aí o PSG acabou passando, né? O Haaland fez gracinha, tá aqui, ó. O Haaland marcou o gol aos 69 e aos 77, o Neymar fez aos 75, e aí no outro jogo, 2-0 pro PSG, o Neymar fez o primeiro gol e aí fez aquela comemoração e o Bernat fez o segundo e eliminou aqui o time do Borussia Dortmund. Se você é Panther, não vou te indicar nada para um lado nem para o outro, porque é um jogo bem parelho. O PSG não vem convencendo ninguém, muita firula na hora da definição das jogadas. Acredito que o Kolo Muani vai pegar a vaga de titular nesse time, nesse jogo contra o Dortmund, e é um cara que muita gente critica pelo gol perdido contra a Argentina no final, mas é um cara que vinha fazendo bons jogos pelo Frankfurt, acho que foi uma boa contratação. Tem que ter alguém para distribuir essa bola para ele, obviamente. E o Dortmund tem jogadores para contra-ataque, tá? Na minha opinião, deveria jogar com o Niklas Füllkrug de começo. O Haller, na minha opinião, não é jogador pro Dortmund, né? Com todo o problema que ele teve lá, fizeram uma festa danada na volta dele, mas, ó, sinceramente, não é jogador, não tá num bom momento pro Dortmund. Então eu entraria com o Niklas Füllkrug de começo, tá? Então temos aqui um jogo mais parelho, mais disputado, difícil de indicar alguma coisa para um lado e pro outro, mas gosto de pensar no cenário para 2 gols com uma cotação valorizada. Meio do primeiro tempo, final do primeiro tempo, jogo 0-0, dá para pensar no over 1,5, ou o jogo tem já um time na frente e esse time quer contra-atacar, dá para pensar em buscar mais 1 ou 2 gols por aqui, tá? Não vou te indicar nada no mercado de resultados, porque realmente, para onde cair aqui, se você jogar uma bolinha de ping-pong para onde cair, não estaria, né, nada errado, porque são equipes que, na minha opinião, se equiparam muito. Lá na Alemanha, muito provavelmente o Dortmund vai ter uma cotação de 2 e o PSG também vai ter uma cotação ali próximo de 3,80. Então, para mim, acho que o Dortmund pode sim complicar um pouco da vida do PSG por aqui. Bom, agora que a gente se aprofundou em alguns jogos, vamos falar um pouquinho sobre os jogos complementares, que são tão importantes quanto, mas se a gente fosse analisar todas as partidas aqui, a gente teria um episódio de Game of Thrones, como eu falo pra vocês. Deixa o like no vídeo se você puder, pra não esquecer, tá bom? Ajuda bastante ao YouTube divulgar pra novas pessoas, pra mais pessoas. E se você puder também se inscrever no canal, vai ser um prazer ter você por aqui. Já falamos sobre os favoritos, City e Barcelona. Dos favoritos que podem se complicar, o Porto fora de casa contra o Shakhtar Donetsk, né? A gente teve essa dificuldade, tem essa dificuldade agora no futebol ucraniano, por tudo que está acontecendo ainda lá com a questão da Rússia com a Ucrânia, mas o Shakhtar Donetsk vem vivendo um bom momento nos últimos jogos, tá? Uma derrota apenas aqui em 4 dos 6 de 2023, o resto vitória e empate. E o Porto, o último jogo contra a Estrela da Amadora não me causou boa impressão, tá bom? Não sei se o Porto já estava se poupando, mas jogou ali, ó, um jogo horroroso. O mínimo que o Porto deveria ter saído ali era com 1 ponto, não com 3, tá? Com todo respeito, foi um jogo que ele cedeu muita oportunidade para o Estrela da Amadora. No mínimo deveria ter saído com um empate, então é um jogo sim, na minha opinião, o Porto pode se complicar, tem que abrir os olhos aqui, tá?
tem que abrir os olhos. Um grupo onde o Porto tem que vencer, porque é o Porto provavelmente que vai tentar fazer frente aqui ao Barcelona. Já falamos do Feyenoord, já falamos do PSG. Nos jogos para gol já falamos do Young Boys com o Leipzig. Temos também aqui um jogo do América Mineiro com o Bragantino. Fizeram recentemente confrontos na Sul-Americana, né? 3-3 lá em Bragança, 1-1 aqui em Minas. Então, na minha opinião, também é um jogo com uma provável situação de 2 gols. E aqui a gente tem uma cotação um pouco baixa, mas dá para esperar uma valorização, tá? Jogos parelhos para correção de preço. Milan contra Newcastle. Pode ver que o mercado não consegue tomar partido, porque o Newcastle é uma equipe bem treinada, bem organizada, e o Milan vem de um cacete sofrido contra a Inter, tá? Mas o Milan foi semifinalista do ano passado, uma equipe também bem organizada. Para mim, um jogo 100% pro live, assim como o Lazio e o Atlético de Madrid. O mercado não sabe o que fazer. A Lazio não começou bem a temporada, não teve bons resultados, tomou virada da equipe do Lecce, perdeu pro Genoa e perdeu agora para Juve, só venceu a equipe do Napoli por 2-1. Mesmo assim, naquele jogo o Napoli poderia ter marcado mais gols por aqui. E o Atlético de Madrid vem de uma derrota de 3-0 pro Valência, mas tinha marcado 7 no Raio Vallecano, né? O Vallecano estava com um jogador a menos, se não me engano 1 ou 2. E aí o Atlético de Madrid aproveitou. Mas é um jogo também 100% para leitura de jogo. Dos jogos extras, temos a nossa AFC Champions League, a Liga dos Campeões da Ásia. Joga aqui o Yokohama Marinos, joga aqui o Al Nassr do Cristiano Ronaldo. Cuidado, tá? Agora o Al Nassr vai começar a pegar equipes, um pouco mais de ponta lá no continente, e aí a situação tende a ficar um pouquinho mais complicada. Outro jogo extra que você pode fazer é Sampaio Corrêa e Vila Nova, mercado também completamente indeciso, jogo para ficar de olho no live. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e juízo, tá? Liga dos Campeões tem esse poder de mexer com a nossa mente, de querer, né, de impulsionar a gente a fazer um monte de cagada, mas é só mais uma competição, tá? Um abraço, fica com Deus e até quarta-feira.